Ok. Estamos gravando, então, gente. Agora sim, bom dia. Queria agradecer aqui a presença de todos vocês e todas vocês. A gente tem hoje a participação especial da Morgana, da, da Fundimed, né, Morgana? Que aqui a convite Isso. da Fernanda, e aí acho que vocês duas vão falar um pouquinho sobre o Health Collab, né? Além disso, gente, eu queria começar assim com alguns anúncios aí primeiro. Como isso aqui vai ficar na gravação, né? Eventualmente alguém vai assistir lá no YouTube. O South Summit foi na semana passada, foi um evento totalmente maravilhoso aqui, então acho que até é importante colocar isso aqui na gravação, justamente na abertura, né? Estão aqui que eu sei, o Luiz Carlos aqui, que é nosso secretário do Gabinete de Inovação, e o Bruno Bastos pela AGS, que eu pelo menos sei que estiveram extremamente envolvidos aí na organização do evento, né? Não sei se mais alguém aqui, tá, gente? Assim, até me desculpe, mas eu sei que esses dois aí estavam ali no centro de tudo que estava acontecendo. Então, dou meu parabéns aí para vocês dois e estendo a todos os demais envolvidos, né? Eu lembro o Luiz Carlos aqui, uns tempos atrás, ele comentou que essa edição não ia ser perfeita, que a ideia dessa edição era fazer com que quem não fosse se arrependesse de não ter ido, e provavelmente isso vai falhar, né, Luiz Carlos? Porque 20 mil inscritos, todo mundo foi, né? Então, assim, não vai dar muito Mas certo, tem né? gente que se arrependeu, hein? Eu ia dizer, Muita gente. eu acho que sim. E Eu acho que faltou sim. gente, então. E assim, maravilhoso mesmo, gente. Sensacional o evento. A gente estava comentando aqui um pouquinho antes de iniciar a gravação. A minha perspectiva era assim, alguma coisa acontecendo o tempo inteiro e todo mundo conversando, inovação o tempo inteiro. Não via ninguém parado olhando para cima, assim. E quem estava parado olhando para algum lugar estava olhando aquela vista maravilhosa ali do cais do Porto, né? Acho que realmente foi assim, ó, sensacional, assim, né? Nem sei mais o que esperar para o próximo, né? Tá assim, realmente muito, muito bom. Queria só comentar, Vício, acrescentar aí? Rodrigo, só fazer um comentário sobre isso. Vamos correr e depois o impressionante. Júlio. Tá bom. Ah. A sensação que é a mesma sensação que tu tens quando está na praia, tá? Onde são todos iguais, onde todos estão com ou de calção, ou de biquíni, ou de maiô, mas estão ali juntos, ninguém sabe quem é quem. Ai, que e acabam se bonito isso! conversando. Que bonito isso, Guri. Pois é. Não, essa é a impressão que eu tive, que a gente tinha desde estudantes, estagiários, bolsistas, startups, donos de empresa, proprietários de riquezas fabulosas ali, todos no mesmo nível, conversando, tu batia neles, conversava. Eu conversei com pessoas que eu nunca imaginava que pudesse conversar em qualquer outro lugar. Tá? Eu não Então, te vi lá, Luiz Carlos. Eu também não te vi, Fernanda. Tá. Então, Pode parar os dois. Então, Não te vi também, Ju. essa sensação é que ficou muito legal, tá? Ficou muito bacana, tá? Fora as outras articulações que a gente conseguiu fazer e tudo mais, mas esse sentido geral é que me surpreendeu muito. Eu estava falando com o Fernando Seabra, que é o filho do dono da Natura, uma das maiores riquezas do Brasil, entende? Falando com um cara ali, tete a tete, tá? Então, coisas fabulosas, tá? Isso é muito bacana. Os parabéns, Luiz Carlos, pela parte de vocês, Bruno Bastos, isso aí, olha, sensacional. Esse é meu depoimento aí. Júlio, queria comentar? Júlio, contigo. Só rapidinho, só comentar. Obviamente, já dei os parabéns para o Ricardo lá quando a gente se encontrou lá também, né? Mas eu quero só dizer o seguinte: de todos os eventos que eu já participei, já rodei bastante aí pelo fato da idade, sou mais velho que vocês tudo aí, tá? Até do Luiz, ele disfarça aí, mas ele é novo aí, tá? Mas, assim, ó, nunca tinha encontrado uma feira com mais de 2 dias, 3 dias, uma semana, aonde no último dia, no último turno, continuava chegando gente, né? Continuava chegando gente, cara. Era uma coisa incrível. Às 15 horas eu estava lá no stand da CESP lá e ainda muita gente circulando. E aí eu ainda olhei o Jornal da Noite da RBS, ali das 7 horas, das 19 horas, eles estavam transmitindo de lá, cheio de gente sentado ali nas tendas, ali o pessoal desmanchando ali dentro do cais. Isso é uma coisa que não existe, cara. Realmente eu nunca vi isso acontecer, primeira vez. Eu acho que foi muito divulgado e há também, né, Luiz, aquela necessidade das pessoas
que queriam se ver. Eu vi abraços, assim, eu não vi ninguém de calção lá na praia, eu tava correndo, mas assim, ó, Olha, mas em muito, março periga ter, hein? mas assim, Isso, ó, isso é muita mágico, gente isso é se abraçando, figurativo, cara. tá? Abraços, 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 cara, e foi uma coisa assim extraordinária de ver isso, muito, muito legal. Foi de Muito lavar a legal. alma. Foi show. Só reforçando essa questão do Júlio, né? Eu acho que foi muito interessante ver que ao longo do evento as repercussões foram atraindo mais gente, né? A Record deslocou um cara do Rio para cá, algumas empresas mandaram executivos. Sério? O impacto do evento foi trazendo o nosso, dizendo, cara, tu não pode perder, vem, entendeu? Ou seja, vem entender o que está acontecendo aqui. Então, assim, não foi só o build-up para o evento, o próprio evento foi crescendo durante a própria execução. Né? Deixa eu aproveitar e compartilhar os números, talvez nem todos tenham visto, mas a gente teve, de fato, mais de 20 mil inscritos no evento, né? A gente teve pessoas que vieram de mais de 50 países. A gente consegue medir pelo aplicativo que tiveram mais de 40 mil contatos. Então, reuniões que foram marcadas de diversas formas. A gente teve mais de 2.500 reuniões também entre as finalistas, né? As startups que tiveram na batalha. Aí, em números absolutos, agora a gente tem 8.500 empresas que foram, funcionários ou não, né? 3.300 startups. Então, não só as finalistas da competição, mas empreendedores que se qualificaram como startup, mais de 500 investidores. Esse é um número extremamente importante para nós e, inclusive, para o Luiz, né? Para a gente ter segmento, que esse era um dos principais pontos do pacto, né? Principalmente no que se refere a startups, aumento da densidade de investidores. A gente teve mais de 500 speakers, 30% mulheres. Ainda é ridículo o número, mas com certeza a gente vai trabalhar para que haja mais equidade nisso daqui. E olhando o panorama nacional, com certeza é bem relevante. Eu sei que não é o que deveria ser, mas com certeza é muito bom. Mais de 400 mídias, né? O South Summit apareceu. Inclusive, amanhã eu acho que vai sair um caderno especial. Eu escrevi um artigo também sobre o panorama e o que se espera para as próximas edições. E a gente teve um número bem legal, que é de 2.200 estudantes. Então, nessa pegada do que foi falado, né, de entusiastas de universidades levando pessoas, inclusive galera do ensino médio. Para nós, eu acho que o que ficou mais rico de número é esse aqui, né, que o evento ele saiu do que é o que seria o ordinário, né, de ter pessoas parecidas que estão nesse meio e conseguiu atingir um público que para nós, quando se fala em educação, acho que inovação é o ponto central, né, para que a gente gere riqueza para a sociedade. Então, esses foram os números e, com certeza, para as próximas, a gente quer melhorar eles cada vez mais para que, de fato, o evento ele seja um momento onde o pessoal vai ir e vai entender que o South Summit não dá para perder, né? Então, é por aí, eu acho. Maravilha, Bruno. O outro Bruno Eli, tu gostaria de comentar alguma coisa? Bruno tá com a mão levantada? O áudio tá parecendo que tá conectando ali ainda. É. Agora foi. Eli, se tu quiseres comentar alguma coisa, fica à vontade, viu? Ele levantou a mão, pelo menos. Bom, quanto ele, eu acho que a gente podia deixar mais ou menos, né, na pauta do Conset, a gente ter pelo menos um painel Conset no próximo South Summit. Acho que isso seria importante, né? A gente já começar a desenhar para propor, quando a gente começar a retomar o comitê curador de conteúdo, a gente ter alguma coisa, um painel ou dois painéis aí que o Conset seja o host disso, né? Acho que é importante essa participação. Tu é louco, Luiz Carlos, tu já tá fazendo o booking aí. Nossa! Ué, Eita, dobramos a aposta e vai adiante, né? Vai por mim, aceita agora, senão depois não vai ter espaço. Isso daí a gente viu na pele. Não, bom já. nós queremos não, a gente vai. Nós queremos sim, até pelo seguinte, ó, se a previsão, pelo que a Fernanda comentou, seria março do ano que vem. Então ali para março é mais ou menos quando a gente vai começar a planejar nossa conferência, né? Então ali a gente pode começar a discutir dentro lá do Summit mesmo já as diretrizes da próxima gestão, né? Então acho sensacional isso aí, tá, gente? A gente pode colocar nas nossas festividades aí
acho que é da 13ª conferência. Eu, pessoalmente, até prefiro maio, né? Porque eu tenho um pouco de medo do calor em março. Eu Mas também. é que ficou meio acavalado com o evento deles em junho, né? Então, assim, os espanhóis preferiam que fosse um pouco mais cedo. Mas vamos ver como é que as coisas evoluem, né? A nossa conferência vai ser em julho. Então, sem dúvida, da nossa parte, né? Tanto faz, as duas coisas funcionam. Gente, A última quinzena de abril. deixa eu trazer para vocês, assim, ainda nesses anúncios gerais aqui, então, tá? Nós atualmente estamos sem secretários, né? Nós temos 2 secretários, que é a Rita e o Bidoni. O Bidoni, ele abdicou da posição dele na mesa diretora, então nós atualmente estamos sem, e a Rita está afastada porque ela fez uma cirurgia, né? Faz mais ou menos um mês, né? Então, assim, essa posição do Bidoni a gente vai trazer em eleição, né? Só lembrando a todos que, assim, o Bidoni representa a Sergs, mas a posição não é da Sergs, a posição é do Bidoni. Então, uma vez que o Bidoni sai, não é a Sergs que indica um novo secretário, né? Nós temos que fazer uma eleição e pode ser qualquer membro do Conselho pode ser eleito como secretário, tá? Eu vou avisar isso para vocês agora, porque provavelmente a gente faz na nossa próxima reunião indicação e eleição, né, de um novo secretário. A Rita, eu tenho conversado com ela, a Rita tem mandado áudios, né? Eu acho que ela vem se recuperando bem, mas não tenho mais informações para passar para vocês, tá? E aí, outro anúncio rápido, tá? Ao longo desse último mês, eu tive uma reunião com a Ariane, que foi um resultado de um prêmio, né? Que o Luiz Carlos, através do gabinete de inovação, tinha comentado um prêmio de inovação a ser dado ali em outubro, né? Mas aí eu conversei inicialmente com a Ariane, mas isso ficou meio em stand-by por causa do South Summit, né? Então isso aí, eventualmente, a gente volta a conversar um pouco mais aí para frente, né? Isso também foi pauta da nossa última reunião, que iniciou presencial e acabou virando híbrida, né? Que era se era o mesmo prêmio que a gente deu a última vez em 2017 ou não, são 2 prêmios diferentes, né? Eles são desconexos, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas foi realizado esse convite aí do GI, a gente está vendo exatamente como é que a gente vai operacionalizar essa questão desse prêmio, né? E aí, em contrapartida, não que seja necessário, né? Mas o GI faz parte do Conset, né? Então a gente pode discutir o nosso próprio prêmio lá para julho do ano que vem, né? E o GI obviamente faria parte, porque, né? O GI faz parte. Na verdade, o Luiz Carlos ele está pelo gabinete do prefeito, né? Então a gente pode dizer assim, o gabinete do prefeito faz parte da nossa mesa diretora e o GI faz parte do Conset, né? Então tá tudo em casa. Eu acho que é bem importante só um comentário rápido sobre isso, né? Ou seja, é que na verdade já existia a previsão ainda, né, do destaque Nova Poa, né? E ele não tinha sido dado uma época e depois ele caiu. Quando a gente assumiu e fez o contrato de gestão, isso entrou no nosso contrato de gestão com o prefeito, né? Então, assim, mas a lógica é que ele seja diferente mesmo, né? Eu acho que, assim, o Conset, ele está olhando para a ciência e tecnologia. Eu tenho até depois, talvez, algumas sugestões que a gente possa fazer aqui para destacar essa atuação ali. Eu acho que o Conset podia avançar um pouco e tentar montar uma vitrine do que é a oferta de ciência e tecnologia, né? Como a gente fez um pouquinho agora naquele esforço conjunto para Grampal, né? Eu preciso, né? Que a gente precisa cada vez mais mostrar esses aglomerados de alguma maneira, assim, né? E seria muito legal se o Conset tomasse a frente nisso. Mas esse outro prêmio é um destaque mais geral em inovação e a gente está discutindo 2 comendas que serão, inclusive, a trajetória, né, completa, assim, entendeu? Para a gente poder celebrar algumas coisas, né? Ou seja, algumas carreiras e tudo mais e dar cada vez mais, né? Ou seja, assim, role models assim dentro da área de inovação, reconhecer pelo menos algumas contribuições mais históricas de algumas coisas. Mas a gente colocou no comitê, né, do prêmio justamente que o Conset teria assento no comitê do prêmio do InovaPoa. Então, a gente continua juntos. Excelente, Luiz Carlos. Obrigado. Correia, tu queria comentar alguma coisa? Não, eu ia só comentar que tu ias dar uma olhada na regulamentação desse prêmio. Chegaste a ver alguma coisa sobre isso? Isso, eu fiquei, da reunião com a Ariane, eu fiquei de oferecer para eles o nosso regulamento, para eles verem se dá para utilizar alguma coisa, né? Mas esse nosso regulamento, pelo que eu entendi, estaria com a Rita, né? Eu ainda não entrei em contato com a Rita para pegar esse regulamento, né? Para nós, a gente vai ter que reavaliar ele se a gente, de fato, fizer o nosso prêmio em julho, né?
E para o GI seria interessante eles terem uma noção de um regulamento, né? Que a gente vem usando aí há alguns anos, que eles podem usar como base, né? Mas isso não foi feito, tá correto? Aí, gente, eu passo, então, depois eu até queria trazer um pouquinho o resumo da nossa última reunião, tá? Mas eu também não quero atrasar muito aqui a nossa convidada Morgana e a nossa conselheira Fernanda, né, na sua apresentação. Fernanda, eu acho que tu já consegues compartilhar a tela, certo? Enquanto tu fazes isso, eu gostaria de aproveitar e pedir para o pessoal que entrou aí recentemente para colocar o seu nome e a sua instituição ali no chat, que aí facilita a nossa vida depois para a gente confeccionar as atas, né? As nossas atas estão um pouco atrasadas, mas eu vou... como a gente está sem secretário, a gente está com um déficit aí nessa parte, tá, gente? Mas logo eu mando para vocês um zip aí de atas passadas e a gente resolve essa questão. Deixa eu aproveitar aqui assim, ó. Ari, tu poderia fazer a secretaria, né, ad hoc nessa, só enquanto a gente define uma outra posição aqui, por favor? Claro, com certeza. Eu adoraria, Obrigado. seria excelente. Ari, agora tu como a nossa secretária oficial aí, tá? Fica à vontade para se enfiar aí no meio, ligar e desligar o áudio, mandar no povo aí, tá? Tá, pode deixar, fica Que tranquilo. top, hein? Upgrade aí no Conset agora. Bah, nem acreditei no convite. Muito obrigado mesmo. Fernanda, tá contigo. Muito obrigado, Morgana. Morgana, seja bem-vinda como nossa convidada aí. Tá com vocês aí. Obrigada. Vocês estão vendo a tela? A gente está Sim. vendo, Fernanda, o PowerPoint, tá? Não é a apresentação em si. Como assim? Só dá um F5, Fê. Eu acho que Adiantou? Acho que não. Eu acho que tu compartilhou a janela errada, né? Na hora de compartilhar a janela, tem duas opções: a apresentação do PowerPoint ou o PowerPoint, né? Eu acho que tu apresentou o PowerPoint, tem que ser a apresentação. Ai, como é que eu faço? Apresentação de slides. Vamos ver se é isso aqui. Agora? Agora tá certinho. Ai, que bom. Tá. Não tenho no Zoom, eu não sou... Tenho muito vasta experiência de Zoom, mas vamos lá. Bom, então, obrigada, Rodrigo, pela oportunidade, né? O Rodrigo hoje pediu para a gente falar um pouquinho sobre esse grupo aí que se criou, né? Que é o South Collab Health. E então vou contar um pouquinho como que ele foi criado, por que ele foi constituído, né? E em que pé nós estamos agora, né? E vai ser muito bom ouvir todas as construções que vocês podem fazer junto com a gente, porque é um grupo que está nascendo, então tudo é muito bem-vindo, né, Luiz Carlos? O Luiz Carlos é o pai do Collab, né? Como eu já apresentei várias vezes aqui, sim, não adianta dizer que não, porque tu é o pai do Collab. E então, por que isso, né? Bom, a Morgana está aqui, eu já apresentei a Morgana, né? Morgana, depois pode apresentar sobre só as tuas credenciais aí, por favor. Claro, quer que eu fale agora, Fê? Pode falar agora, fala quem tu é e o que tu faz na Fundmed, Certo. né? Eu sou a Morgana Piazenski e eu vou ter que falar que o professor Brunelli foi meu professor na faculdade. Não sei se ele está ouvindo. Acho que sim. Acho que tá, né? Tá ouvindo. Foi meu professor na administração, né? Sou formada em administração, mas aí eu tenho um pezinho em inovação, em design, em várias coisas. E recentemente em administradora de grupo de WhatsApp, né? Então, eu estou trabalhando atualmente, que eu trabalho na Fundação Médica do Rio Grande do Sul, na área de comunicação e eventos, e focada agora um pouco mais nos projetos de inovação. Então tá, É isso. bom. Obrigada, Morgana. E a Morgana aí quando tu quiser falar alguma coisa junto comigo, tu pode falar, tá, Morgana? Senão depois tu dá as diretrizes aí tecnicamente sobre o Collab. Bom, Tranquilo. Então, histórico. Por que a gente surgiu, né? Em janeiro ainda deste ano, eu fiquei tentando buscar, mas acho que foi janeiro, Luiz Carlos. Né, o nosso secretário aí provocou o NIT ali, o grupo do hospital, para que a gente reunisse os hospitais, os ambientes de inovação em saúde, né, do município, para que a gente fizesse algumas entregas para o Summit, né? Então, tudo naquela correria, vai ter, não vai ter, o que vai acontecer, quando vai ser. Então, e ele queria duas coisas, basicamente, né? Ele gostaria. Uma era uma ajuda para uma curadoria de painéis, né, em saúde, nos painéis lá que vocês viram, né, alguns deles, então, para os painéis em saúde do Summit,
e também para uma entrega que seria o mapeamento do ecossistema de inovação e saúde de Porto Alegre. Qual era esse objetivo, né? Era poder, quando os visitantes viessem aqui, a gente poder entregar, olha, isso aqui, somos quem somos, temos estes parques, essas empresas, etc. Então, esse era a provocação do secretário com a gente. Então, isso começou bem dessa forma. Então, para isso, a gente fez um grupo de WhatsApp, né, Morgana? Começou com um grupo de WhatsApp lá bem singelo, com os hospitais de Porto Alegre primeiro, mais a URGS, a Unicinos e a PUC, né, com os parques, e os hospitais. E a GS também junto, acho que o Bruno estava aí junto com a gente desde o início. Então, a gente foi construindo este grupo, a gente foi adicionando, quem quisia entrar, a gente foi recebendo, né? Íamos ali construindo ali tinha a Grow estava ali junto, a Andrea fazendo aquela parte ali toda de construção ali de material, né, para a gente colocar os painéis, aquelas coisas todas. Então, a gente foi fazendo isso, muitas reuniões por Meet, até que em fevereiro a gente conseguiu se reunir, quem podia ali na Fundmed, então a Fundmed nos recebeu por um café da manhã, foi muito legal, aí a gente pôde se conhecer e conversar um pouco, mas ali éramos muito poucos ainda perto de quem somos agora, né, mas era um embrião. Nesse dia a Luca e o Bruno nos deram algumas direções sobre o que era o Summit, né? Porque nenhum de nós entendíamos o que eram esses painéis, como eram para ser formados, quem iria pagar, quem não iria. Então, isso tudo foi muito novo para a gente se atrapalhou bastante, eu acho, com isso, mas também acho que agora, depois disso, é que se criou o valor de estar no Summit como painelista, inclusive. Então, são coisas que a gente vai construindo até mentalmente. Vai lá. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Isso realmente é uma coisa, né? Assim, que, assim, inclusive nós mesmos, né? Eu estava no Conselho Curador, a gente teve muita dificuldade, né? Porque a gente não tinha, como era a primeira versão e a gente não tinha certeza de alguns financiamentos, a gente fez muitos convites internacionais que seriam super legais de trazer, mas não se tinha ainda com certeza qual era o pacote que a gente poderia considerar. Nós vamos pagar passagem, o hotel do cara e etc. Então, ficou complicado trazer formar alguns painéis e trazer alguns dos convidados que estavam previstos, né? Então, acho que, de fato, parte da expectativa dos painéis acabaram não se cumprindo, mas acho que ele fica reforçado, né, de novo, para o 2023, né? Eu acho que o Salt Collab, assim como o Conset, está, né, fazendo a sua previsão aí já de que ele vai trazer da ponta da inovação e saúde, né? Perfeito, Luiz Carlos. Falamos aí sobre isso também. Acho que foi um aprendizado aí para todo mundo. Bom, então a gente foi construindo, né? Fomos nos organizando, até que daqui um pouco a gente percebeu, como o Luiz Carlos também preveu, que nós íamos ser para além do Summit, né? Percebemos que tínhamos uma força muito grande ali, né? Eram entes muito importantes que estavam reunidos no setor saúde, né? É o meu que está dando esse horror aqui no barulho? Acho que passou lá. Então, a gente percebeu que a gente tinha uma força muito grande, que isso ia continuar, né? E então a gente foi criando, inclusive, uma identidade própria, né? E a nossa preocupação, claro, que eram as entregas para o Summit, mas a gente se percebeu muito maior, inclusive porque uma força importante do município de Porto Alegre é o setor saúde. Então, se é tão importante a assistência em saúde, é tão forte em Porto Alegre, por que não também o empreendedorismo e a inovação, né? Então, isso que é o nosso trabalho daqui para frente. Bom, então surgiu aí, com a ajuda sempre da Fundmed, a gente percebeu que também, assim, o mapeamento que o Luiz Carlos tinha nos encomendado já era uma tarefa do Inova RS, de fazer isso, era um projeto do grupo do Inova RS, que o Inova RS já tinha conectado com a Fundmed, né? Nós tínhamos feito a ponte, e eles entraram com um projeto na Fevale para fazer, então, para pedir verba, né, para fazer esse mapeamento. E a Aline, né, do Inova RS, conversando comigo, né, percebia que ela gostaria muito que esse mapeamento ficasse, que não fosse um projeto, né, de prefeitura, nem de governo, que ele fosse, de fato, um projeto que ficasse. Então, a gente foi lá na Fundmed e perguntou o que vocês acham de abraçar. Porque a Fundmed, né, é para sempre. Quantos anos é a Fundmed, Morgana? Eu nem me lembro.
mas ela é, enfim, ela é uma instituição bem Fez antiga. 31 anos ontem. Então, a gente espera que pelos próximos 31 ainda continue, então nosso mapeamento estaria também aí seguro, né, com isso. Então, a gente, junto com trouxemos a Fundmed também, claro, para o Salto, Collab Health, e eles, então, nos forneceram uma ajuda aí de uma empresa que nos ajudou a chegar, junto com a Fernanda da Grow também, que chegou a chegar dentro deste logotipo, que nos pareceu, ficou bem bonito, né? A gente viu ele lá agora várias vezes, a gente gostou bastante, ele fala bastante. E por que do Sul? A gente percebeu que o que a gente estava fazendo não era só para Porto Alegre. Óbvio, a gente tem um núcleo em Porto Alegre importante, né? Mas não faz nenhum sentido num mundo conectado como hoje a gente fazer um microcosmos aqui em nossa volta. Então a gente expandiu, né? Então a gente tem uma força aí hoje em dia muito grande do resto do estado também, que está se formando uma rede, né, Morgana? A Morgana depois pode fazer alguns comentários sobre isso. Então a gente tem para além de Porto Alegre. Bom, estes já estão todos aqui, Morgana? Esse já está... Só não entraram as startups ainda, né? Que a gente até vai levar para a reunião de comissão depois sobre isso. Ótimo. Mas todas as instituições de saúde, as de ensino e hospitais estão aqui. Então, assim, muito importante, todas as que estão com a gente até agora, né? Nós estamos abertos ainda a receber outras, né? Então, a gente tem aqui um número muito expressivo, e uma coisa que me chamou muita atenção e que depois eu comentei no grupo e me falaram que também receberam isso, é assim, tu encontrava alguém de um outro lugar, assim, tu nem conhecia muito, e a pessoa falava assim, ai, tem agora uma coisa, Collab, alguma coisa assim, que parece que é legal, a gente queria entrar, sabe como é que a gente faz? Sabe, me dá aqui teu WhatsApp. Então, isso foi muitas vezes, né? E não foi só comigo que aconteceu isso. Então, isso mostra que teve um poder e tem uma necessidade de uma articulação como essa, as pessoas se interessam realmente. Então, aí, a gente aproveitando aí um dos nossos encontros, depois eu vou falar um pouquinho sobre quantos foram, né? Mas este é um deles, eu já quero, nesse momento, agradecer muito ao Marketplace, aí, esse estande da prefeitura, que ele virou o nosso ponto de encontro. Eu pude perceber que no primeiro dia a gente foi lá, ninguém sabia que dia que era, e de repente, de vez em quando, o pessoal estava lá tomando um cafezinho, curtindo. A gente usou bastante aí o teu lugar aí, Luiz Carlos e Ariane, ficou muito bom, foi muito acolhedor. Agradecer a Eliane também por tudo, a NECA, né, que foi impressionante. Então, aí, estávamos aí, era para ser esse primeiro encontro, e eram poucos, mas depois fizemos outros. No decorrer, então, como eu falei, do Summit, a gente foi adicionando mais pessoas vieram se juntando a nós, né? E a gente, no fim de tudo, a gente tinha muito receio de não conseguir. Onde é que a gente ia se mostrar? Pô, a gente trabalhou, em teoria, a gente trabalhou 2 meses, a gente queria aparecer, né? E a gente incomodou bastante o Luiz Carlos. E, poxa, Luiz Carlos, você nos pediu, o que nós vamos fazer agora, né? Então, a gente conseguiu aí estar em alguns momentos, e isso foi legal, porque os próprios integrantes foram puxando para suas falas, para seus meios, né? Então, a Diana disse, olha, eu vou falar, me chamaram para falar sobre rede de saúde, eu vou falar do Collab, ok, vai lá. A Grow depois conseguiu uma ajuda lá com balestrinho, imagino, e aí conseguiu lá fazer a mesa interativa, e com o título, estava lá no programa, no Health Collab, no título do programa, no aplicativo, então acho que isso foi bem importante também. E fizemos 2 momentos lá no Marketplace, né, que foi uma apresentação lá no início, e depois para o prefeito, aonde a gente fez a nossa assinatura do manifesto. Então, né, aqui mostrando um pouquinho aquilo que falaram também, né, que o Summit estava super representado pelas todas as hélices, né, que deve ter a inovação e o empreendedorismo. E aqui, então, um dos nossos trabalhos agora vai ser separar todos esses entes, porque a gente foi só absorvendo tudo, né, Morgana? Até que chegou um ponto a gente disse, vamos dar uma segurada agora, porque, né, tem que ter um pouquinho de organização de normas, senão a gente vai ser só um grupo de WhatsApp, mais nada, né? Então, a gente precisa organizar isso. Então, acho que agora uma das primeiras coisas vai ser a gente separar em qual setor que se encontra os entes, né, para ver quem tem mais, quem tem menos, o que a gente precisa chamar, né? E acho que isso é importante, isso vai dar força para o grupo também, tá? Então, isso é uma coisa que a gente tem que fazer, uma coisa técnica, que a gente senta e faz isso, né? Aqui só dando uma mostrada, né? A gente fez um manifesto, a gente fez muito em cima da hora, e a gente fez também muito
espelhado no pacto, né? Eu acho que o South Collab Health é muito um mini pacto, assim, é isso que eu imagino que a gente tenha que ter no futuro, né? Então, a gente tem um manifesto, foi uma ideia muito boa do Luiz Carlos, que a gente estava pensando lá, quando a gente começa a ver Moinhos de Vento, Mãe de Deus, várias coisas importantes ali, vamos ter que fazer um contrato, né? Como é que a gente vai estar conversando? Aí os caras disse, não, contrato não, vocês vão, imagina, esse monte de gente com contrato não faz sentido, né? Vão demorar 1 ano para passar no jurídico. Então, deu a ideia do manifesto, né? Que não é um documento jurídico de fato, mas é uma coisa que vai falar muito pela gente, né? Então, a gente tem que dar uma repassada, eu posso deixar depois com vocês também, para vocês poderem olhar, e a gente aceita super sugestões, né? Bem como também, acho que ele ficou grande também, né? Agora vendo assim, ele em relação ao do pacto, ele ficou bem grande. Bem como a missão, a visão, né? Nossos valores, tudo vai ser coisas muito importantes a gente construir agora, nesses próximos primeiros meses, assim, acho que a gente tem que estar com isso pronto, porque isso sim é alicerce importante. Então, aí a Morgana correu quando disse, vamos pegar o prefeito vai vir, o que nós vamos fazer? Vamos assinar o manifesto. Nem sabia se o manifesto tinha que ser assinado ou não, né? Enfim, vai dar problema, não deu problema. Disse, alguém vai dizer não passou pelo meu jurídico, aí ferrou, né? Mas todo mundo entendeu, todo mundo foi numa onda de linha ali do Summit, de vamos resolver, vamos fazer, e todo mundo assinou. A Morgana conseguiu fazer tudo. Fala aí, Morgana. Para mostrar Então, para o prefeito. exatamente, né? Foi uma correria justamente porque a gente teve a ideia de fazer assinatura e aí a gente já estava pensando em imprimir. Deu, não, só um minutinho. O prefeito acabou de falar que todos os documentos da prefeitura serão digitais, não tem nada a ver a gente ir lá assinar um papel, né? E aí, na mesma hora, eu já pedi para uma colega minha aqui também que para nos ajudar, né? Tudo simultaneamente, para baixo botar tudo para o DocSign, né? Então a gente foi na correria pedindo para todo mundo assinar, porque muitas pessoas que não estavam no grupo teriam que assinar, né, como diretoria, então foi aquela correria ali, né? Mas foi Deu tudo super sensacional a certo, Morgana. colaboração de todo mundo. Foi, o engajamento, eu acho que a palavra é essa, tem um engajamento ali no grupo que é impressionante. Bom, o que a gente fez de fato, então, né? A gente fez uma página, né? A gente já tem a nossa página, né? Com o nosso registro ali, e dentro dessa página a gente tem notícias, quem somos. Foi uma coisa que a gente fez também, a Morgana, vamos falar ali, foi a Morgana, eu fui no registro BR, comprei o registro, passei para a Morgana, e disse, Morgana, não te preocupa que eu vou fazer isso. Agora, Morgana construiu, já passou para o pessoal da TI dela, puxou para o servidor, sei lá como é que é isso, da Fundimed, e deu tudo certo, né? E então a gente tem, aqui dentro do nossa página, tem um outro QR Code que vai para uma plataforma de mapeamento. Essa é uma plataforma que a Grow está fazendo, a Morgana pode falar um pouco disso depois. A gente não chegou a ter números para poder colocar e divulgar como era o previsto, né, como era o Luiz Carlos tinha pedido para a gente fazer essa entrega, a gente não conseguiu de fato, mas foi muito importante para a gente se organizar e começar a fazer. E eu acho que precisa para o próximo Summit, precisa, a gente podia ter uma health um pouco mais forte ainda, então quem sabe a gente vai conseguir colocar isso e vai ter isso mais organizado. Então, isso que a gente quer. Bom, e o que a gente quer, eu já estou acabando, tá, pessoal? Com nossos próximos capítulos, né? O que a gente precisa para isso, né? Isso aí agora tá... Bom, a governança, né? A governança é uma coisa que precisa, aquilo só para não virar um grupo de WhatsApp, para saber quem entra, em que momento entra. Alguns grupos vão ser, tipo, mesa diretora, vão ser um pouco mais... não é que se diz executivos, assim mesmo, para dizer se pode, se não pode. Outros grupos não, vão ser mais para a gente só saber a opinião. Então, eu acho que vão ter, talvez tenha que ter algumas coisas assim, né? Isso a gente está conversando, a Fundimed, a Grow estão lá conversando sobre isso. E uma ideia que, quando a gente foi naquela reunião lá no Tecnopuc, Luiz Carlos, isso aí me veio agora ontem, que foi eu, o Marcelo, e estava a Diana, estava o Aldi, acho que tu lembra lá no início do Summit. Lá vocês sugeriram que o Collab ficasse com aliança, né? Com a Tríplice Aliança. E a gente não abraçou muito essa ideia. Eu acho que para o tamanho que tem agora, o ideal seria, sim, que ficasse com aliança, né? Então, acho que é uma coisa que talvez tu tivesse que levar, né? Acho muito importante a Fundimed estar fazendo essa parte de governança aí, porque ela tem perna para isso, a gente não tem, assim, de fato, né? Mas a Fundimed pode estar organizando isso, mas que isso tenha aí o comitê, seja da aliança, eu acho que pode ser uma coisa bem interessante. E aí não fica com muito sombramento aí de
enfim, de interesses, né? Eu acho que fica uma coisa mais clara, mais tranquila. Outra coisa é organizar, então, esse mapeamento e usá-lo e oferecê-lo para outras pessoas. Eu acho que isso é uma coisa assim que nos preocupa. A gente está mapeando, as pessoas estão entregando, né? Isso a gente já tinha conversado, a Grow está fazendo esse trabalho, está muito legal, mas isso aí eles mesmos disseram que não é para eles só, né? Então a gente vai ter que, uma hora, usar isso e oferecer. De que forma a gente vai oferecer para o pessoal do Colab também, e que não seja o pessoal do Colab, outras entes querem usar, enfim, né? Então isso é super importante. Então, quero começar dizendo também que uma das ações que a gente conseguiu fazer agora, fazendo, aliás, muito, porque já tem o Colab, é entrar nesse edital do Cluster da Saúde, né, que saiu da FAPESP. Quando a gente leu esse edital, eu disse, poxa, esse edital é pra gente, né? Pelo amor de Deus. Só que aí tinha o Summit, e é tudo com agenda apertadíssima, né? Tudo, esse aí é para o dia 30, esse aí é até um pouquinho melhor. Mas a gente está construindo, né? A gente percebeu ali que eu não ia ter mão para isso agora, né? Então a gente também foi ali dizer quem gostaria, né, de ter esse protagonismo, assim, de puxar, é um CPF, né? E aí a gente achou agora, então o Silvio da Unicinos puxou algumas reuniões e aí a gente ficou sabendo que é o marido da Andréia, Jorge da Unicinos, né? O marido da Andréia tem um sobrenome estranho lá, porque é o sobrenome da Andréia, que não lembro qual é. Verchor. Ele Jorge Verchor. Isso. O Jorge, então, estava já pensando em entrar também, fazendo, ele é economista, né? Ele tem um trabalho com cluster, então a gente juntou as duas e está virando tudo um edital só do cluster de saúde, né? Então, uma O coisa Jorge que tá Balestrin tem até livro escrito sobre redes, né? Redes, isso mesmo, isso mesmo. Então a gente também tem que ter uma agenda permanente, né? Que a Morgana está cuidando aí bastante aí disso também. A gente tem que fazer uma articulação importante, que é para isso que a gente serve, né? Então é depois para a gente ver o que a gente tem que fazer para a gente ir lá no Luiz Carlos dizer, olha aqui, Luiz Carlos, a gente precisa disso, isso aqui, a saúde precisa disso, e etc. E no governo também, em todas as esferas. E como o Luiz Carlos falou ali, que é o meu último aqui, uma boa preparação para o Summit do ano que vem. Né? Eu acho que isso são as entregas aí que a gente tem para fazer. Está começando esse South Collab Health, mas está tendo tanto engajamento que eu acho que a gente não pode perder essa onda, tem que surfar essa onda e construir alguma coisa bem forte futuramente para a economia, né? Acho que um cluster, né, tem que ser voltado para ativar a economia também, né? Me chamou muita atenção, Luiz Carlos, eu até que um dia a gente podia conversar essa guria para trazer aqui. Eu tô no vou, não vou, talvez eu vá, enfim, meu marido vai para Barcelona, talvez no meio do ano, e eu fui falar com o Piquet, talvez eu fosse passar uma semana olhando algumas coisas lá. E ele me indicou falar com a Aruana. E eu estive lá na Unicinos falando com a Aruana, eu me encantei com aquela guria, me apaixonei por aquela guria de verdade, assim, foi fantástico. Aquela guria, e aí ela pegou, e eu disse para ela, olha, ele pediu para mim falar contigo sobre as coisas de saúde e inovação. E o trabalho dela é sobre clusters em saúde de Barcelona. Cluster de Saúde de Barcelona é o trabalho de doutorado dela. Então, assim, ela me deu várias dicas lá para ver, né? Mas só, mesmo se eu não for, com tudo que eu já peguei de nome para estudar e dos clusters que ela já me deu, que existem vários clusters de saúde em Barcelona, muito parecidos com esse que a gente está fazendo, é bárbaro, sabe? Então, essa menina pode ser uma boa pessoa para conversar também, a gente ter perto. Acho que era isso. Obrigada por tudo. Obrigada, Luiz Carlos, por nos ter dado essa possibilidade aí. Morgana, tu quer falar mais alguma coisa? Venha ficar com a gente. Onde é que se inscreve? Exatamente. Não, realmente questão de comentar do site, ele está em construção, o site, aí a gente conseguiu fazer em tempo recorde, né, Fê? Então, também não sabia fazer, enfim, né, pedi lá sobre programador, instalar o WordPress e fui fazendo o resto, né? Então, a gente tem várias ideias de colocar ali tanto conteúdo, enfim, o que agregue, então a gente fica à disposição, se vocês vierem com uma demanda, alguma ideia, a gente bota o grupo aí para trabalhar, né? E o que queria colaborar com o que a Fê falou, para a próxima reunião, a gente já entrar com essa pauta da governança, porque é bem importante a gente estabelecer esses, para não ter conflito de interesse mesmo, né? Por que coloca uma startup, não coloca outra, enfim, a ideia até que a gente estava comentando de talvez ficar justamente com os defensores dos problemas, né? Das oportunidades, então os hospitais, as universidades, que elas trazem os desafios e separado de quem traz as soluções, muitos deles seriam as startups para não ter esses conflitos, para a gente conversar na próxima reunião de pauta, né? E foi sensacional a apresentação, eu adorei participar aqui também com vocês, então e ficou à disposição, gente, que se cadastrem também, né, no ecossistema, ali no mapeamento, ele é um site à parte, então a gente colocou no site do Colab, está inscrito, participe do mapeamento e leva para essa outra plataforma.
Perfeito, Morgana. Fernanda, muito obrigado. Excelente apresentação. Muito legal ficar sabendo de mais uma ação, né, de tão grande impacto. Aí uma coisa que claramente havia necessidade, né, de fazer, justamente juntar esse pessoal da saúde, que é um dos destaques que a gente tem, né, em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul, né? Aqui nosso ecossistema de saúde realmente é muito forte, né? Deixa eu aproveitar, gente, fazer um comentário rápido. A gente uma das ações aí que o Conset vem apoiando, que é aquela questão dos mosquitos da dengue e tal, né? Inclusive ganhou recentemente. Deixa eu te dar parabéns. Para que estava aqui para mim. Eu queria te dar parabéns. A startup do Rodrigo, dos alunos do Rodrigo lá, ganhou o primeiro lugar no evento da Unicred, né? No Health Alliance. E eu estava lá assistindo, foi muito legal. Eu estava recebendo mensagem em tempo real lá da Fernanda na plateia. Mas não, os guri, eles são bons mesmo, eles apresentaram. Na verdade, quem apresentou aqui foi o Everton, um tempo atrás, né? A gente, inclusive, apoiou, fez uma carta de apoio, inclusive, para eles, e realmente o trabalho vem se desenvolvendo aí, e eu fiquei sabendo que eles, em breve, vão abrir, de fato, aí, uma startup, creio que nos próximos meses. Já vou passar aqui o link do South Collab Health para eles também. Luiz Carlos, queres comentar? Levanta a mão. Quero sim, umas coisinhas rápidas assim, né? Primeiro, obrigado, né? Ou seja, a Fernanda foi realmente, né? Eu fui um pouco pai, a Fernanda foi um pouco mãe desse processo todo, né? Porque a gente iniciou já desde o inicinho muito falando sobre isso e era super importante, porque a gente sabe que, né, saúde é um cluster estratégico para a cidade e a lógica era a gente conseguir, né, ter alguma coisa que estruturasse isso, né? Não chegou em tudo que a gente queria para o South Summit, mas o mais importante era a articulação como um todo, né, Fernanda? A gente sempre disse isso. O Summit é só trampolim para algumas coisas. O que importa é a gente conseguir uma nova forma de articulação desse cluster inteiro. Então, algumas coisas assim, comentário assim, a gente está tendo, Morgana e Fernanda, a mesma coisa com o Poa Hub. A gente atraiu algumas startups. A gente está conversando internamente a possibilidade de repente, ter um grupo de WhatsApp que é a comunidade Poa Hub, né? Ou seja, que estão as startups e tal, que é mais assim, né, de difusão de informação, e um grupo de governança com as instituições, né? Ou seja, assim, a AGS está lá, ela vai se manter, a startup ela tem uma atenção mais variável de alguma maneira, assim, né? Não sei se não tem que ser separado de alguma maneira. Nós também estamos com a mesma discussão nesse momento em relação ao Poa Hub, né? Ou seja, o que é a governança mais estrutural, digamos, e o que tem que ser a comunidade para poder divulgar, trocar e etc. Então, talvez seja uma reflexão que a gente tem que fazer não só para o Collab, mas também para o Poa Hub. A segunda, eu tenho dinheiro, inclusive, né? Ou seja, como prefeitura para o Hub da Saúde. Então, é super interessante que realmente a gente comece a discutir aí políticas ou outras ações que a gente agora, tendo esse coletivo, né, muito poderoso, pudesse começar a desenhar juntos, né? Então, fica esse convite da gente realmente começar a pensar nisso. E em algumas ações, assim, eu acho que, assim, a partir do mapeamento, né, eu acho que é super importante a gente começar a formar, a gente discutiu isso também para a Tech Road, né, uma espécie de um pacote de informação, inclusive em inglês, né, sintético, que cada um fosse, né, quando cada hospital quiser, ele se posiciona como parte do hub e depois escreve a si mesmo, né, se ele está numa conferência, se ele está numa reunião e etc. Então, poder disponibilizar um pacote de informações ali, inclusive em inglês, a gente pode, de repente, como eu disse, né, tendo dinheiro lá, daqui a pouco achar uma maneira da gente ajudar a patrocinar a geração desse material aí. Acho que é super importante. E voltando um pouco, né, eu acho que a gente podia pensar em fazer uma espécie de uma vitrine da saúde, assim, né? O South Collab seria muito bacana, ou seja, pegar o que são as startups top, fazer uma pequena descrição, algumas das patentes top que tem em saúde. Eu acho que tem algum lugar que fosse um portal para a gente mostrar um pouco o que é a oferta, inclusive para gerar, né? Ou seja, tem muita patente, às vezes, que fica lá sem startup para avançar. Então, assim, tendo o AGS lá dentro, tendo, né, todos os hospitais e as universidades, talvez a gente pudesse pensar que uma das coisas que legais do South Collab fosse que ele fosse uma espécie de uma vitrine da inovação em saúde. E lembrando que a gente tem, né, ela está meio esquecida, a gente retomou, a gente tem aquela redução de 5% para 2% de ISS de inovação em saúde, né? Então, é outra coisa que a gente tem que, talvez, fazer uma apresentação aí para todos vocês, né, em relação a isso. Mais duas coisas. Acho que a gente ia começar a pensar em algumas alianças estratégicas até internacionais. Eu me lembro que eu tive em Boston, que tem um cluster de saúde brutal, né? Então, na hora que a gente juntar tudo isso e tiver um pacote de informação em inglês, acho que até tem que ir uma delegação do South Summit dizer, cara, a gente quer trabalhar com alguns de vocês, ou na Suécia, que também tinha algumas coisas muito legais aí, em termos de ambientes 3D para a saúde, e eles estão triafim
e é muito mais interessante para eles trabalharem com um coletivo do que trabalharem com um hospital ou com uma universidade em separado, né? Então, esse é o poder, de alguma maneira, do Collab, de alguma forma. E a última coisa, eu lembro que a gente está lançando a CPSI, a gente deve se lançar com alguns desafios em saúde, mas seria super importante, seja para essa CPSI, seja para uma futura, a gente ter o reverso, né? Ou seja, o que tem de novas soluções em saúde que a gente deveria estar fazendo como compras públicas de inovação, né? Ou seja, eu preciso que daqui a pouco o próprio cluster me diga, olha, a gente tem soluções mais ou menos para essa e essas soluções aqui, né? Pede aí que isso aí pode virar POC e pode virar contrato de fornecimento mais adiante, né? Tipo a própria questão do mosquito, né? Ou seja, lançar uma CPSI dizendo, olha, me dá soluções para, né, controle do Aedes aegypti lá, entendeu? Se eu tiver 2 ou 3, eu posso contratar, ver qual me dá o melhor impacto e daqui a pouco ir para um contrato de fornecimento, e isso dá dinâmica para a questão da inovação, mas eu preciso ser um pouco provocado do que são novas soluções. A gente enxerga uma parte, mas provavelmente tem muito mais do que a gente não enxerga, né, que está dentro dos hospitais. Ótimas ideias anotadas, e eu acho que a Morgana algumas já vai começar a trabalhar agora, né, na vitrine, Ai, por anotei, exemplo. né? Óbvio. Então a gente já tem o site, acho que pode ser uma plataforma aí da vitrine, top, top. Obrigada, Luiz Carlos. E vai muito também de encontro ao edital que a gente estava, que a Fernanda até comentou no início do edital de Nova RS, né, que era fazer um mapeamento de todo o ecossistema. A entrega desse edital que está com a Fevale é justamente essa vitrine. É literalmente mostrar em tempo real. A pessoa se cadastrou e já muda o número na hora, assim, sabe? Então também tem muito a ver com isso, né? Todos esses esforços se juntarem para a gente fazer uma única entrega, né? Isso aí. Bruno, quer falar alguma coisa? Qual é a tua expectativa aí de saúde, de startup de saúde? Tu tinha dito que tem poucas, né? Que não é. Como é que tu acha, assim, que te peguei de Não, tem supetão agora? bastante. Tem Não, bastante? tem, na Tá. verdade, saúde, terceiro ou quarto, maior número Ai, de que bom. densidades, Eu né? tinha achado que tinha me dito outra coisa, que bom. Não, Tá. não, a gente tem a agro, acredito que Uhum. liderando, né, Sim. pelo que eu vejo, né, falar. Educação, eu acredito, tem bastante coisa, e aí tem soluções como é o caso da Agidesk, né, que foi uma das finalistas lá, que é de tecnologia para corporate, né, para empresa. Sim. E, sem dúvidas, eu acredito que deva ter pelo menos 10% das nossas startups aí que são da saúde. Ai, que bom, que bom. Sem dúvidas. E é claro que elas estão mais aqui na região metropolitana, mas mesmo ali na região do Vale do Taquari Rio Pardo, que tem a predominância de food techs, né? A gente tem algumas que são da área da saúde, porque às vezes tem esta associação, né? De ser mais saudável, de ser healthy, wellness, né? Então acaba que mistura um pouco, mas sem dúvidas aí, acho que aqui Costa Doce, né? A parte lá de Pelotas e Rio Grande estão as maiores Sim, sim. concentrações. E a gente vai, eu acho que se tudo der certo, né? A gente está nesses trâmites agora de definição de squads para o ano de 2023 do South Summit, mas a minha ideia é dar uma viajada e conhecer os parques, as incubadoras e as universidades aí, para que a gente tenha, de fato, todo mundo, né? A gente quer que todo mundo, pelo menos no estado, participe do que a gente está fazendo. Então, assim como teve o Foodtech Alliance, a iniciativa da saúde e das demais soluções, varejo, acredito que vem forte, construção também eu sei que deve vir forte, porque agora a gente tem isso, né, Luiz? Aqui a gente vê que está surgindo muito hub, que tem muito mais uma característica de ser um lab, mas que agora eu acredito que as empresas grandes elas vão se mexer um pouco. Então, principalmente quem teve lá, né? A gente teve Renner, a gente teve Zafari, a gente teve Panvel. Então, aí já são com certeza players que acredito que vão estar com a gente de uma forma mais direta, se assim fizer sentido, né? Joia. Que bom. Perfeito, eu vou incluir então para o Luiz Carlos e a Fernanda e o Bruno Bastos estão no Salt Collab, eu vou incluir essa questão sobre a vitrine na nossa próxima reunião, então, além da governança. Perfeito. Maravilha, gente. Isso aí mais ou menos conclui a nossa pauta. Abro aqui então para assuntos gerais, se alguém quiser se inscrever, fazer algum comentário aí, aleatório, fique à vontade. Aleatório. Eu apenas quero
usar a palavra rapidamente, parabenizando a Fernanda, Morgana, Luiz Carlos, por esse processo todo. Eu não tive a oportunidade de visitá-los ali na South Summit, porque o primeiro dia participei de algumas agendas e no segundo dia foi destinado a receber comitivas do interior que queriam fazer visita ao Tecnopuc e também já negócios do setor de TI que eu recebi diretamente na CESPOR, aqui no Tecnopuc, para evitar o tumulto lá, porque eram negócios muito interessantes para o setor de TI, que estavam vindo do Paraná, inclusive. Então, e na sexta-feira eu fui para fazer festa, porque tinha o pessoal de Pernambuco lá, do parque lá deles lá, e o meu pessoal das acessos regionais, que não estavam prevendo vir para South Summit, com a confusão toda criada aqui em Porto Alegre, por esse pessoal aí, resolveram pegar um avião correndo e vieram para cá mesmo sem ter crachá, tivemos que correr atrás de crachá para o pessoal aí, e na sexta-feira, então, foi visitação para todos os lados com esse pessoal. E, Fernando, não pude visitá-los lá, mas quero dizer que fico muito emocionado ver todos esse trabalho, e você é uma liderança que a gente conheceu já há bastante tempo, né? O Luiz Carlos eu não preciso falar, Que porque amor, esse Júlio. aí é da turma, mas a Fernanda, Luiz Carlos, é uma liderança que está surgindo muito forte, aí a gente Que absurdo, aprendeu... Júlio, que amor isso. Mas aprendeu a Não, não é. conhecê-la aqui na própria liderança do Conset, né? Então, meu respeito e minha admiração e parabéns por esse trabalho. Ainda bem que a PUC está junto, obviamente, e em breve quero conhecer um pouquinho para ver como é que a gente insere a tecnologia, o setor de tecnologia. Hoje, Luiz Carlos, eu estou dando um depoimento aqui para a imprensa sobre as coisas que o setor de tecnologia... Estou me atrevendo, né? Eles ficam me provocando, dizendo que muitos projetos estão sendo acelerados agora no pós-summit, e principalmente no nosso setor, tá? E, de fato mesmo, né? Eu estou acelerando já a partir de amanhã projetos de identificação dos grandes hubs de tecnologia no Rio Grande do Sul, porque pedem muito informações, dados sobre quem são essas empresas, quantos empregos geram, e é uma confusão de números, né? Porque a gente acaba fazendo assim um mosaico de números que vão surgindo, né? E a gente vai compondo números. Então, a CESPO vai ofertar esses números antes da Summit de 2023. Nós vamos ter um mapa de quem são os principais polos desenvolvedores de TI no Rio Grande do Sul, o que contribui na sua região, quantos empregos fornece, porque isso também tem muito a ver com essa visão de que o setor de tecnologia emprega e que tem 300 mil vagas e não sei mais o que, é uma loucura aí, que ficam falando no rádio, até que um programador Java que faz um cursinho de 4 meses ganha 15 mil reais. Então, é uma coisa muito fora do contexto, assim, e desconhecimento do que é uma empresa de desenvolvimento e as suas necessidades. E aí todo mundo acha que pode fazer cursinho rápido para pôr gente aí, e estão agindo de forma contrária. Estão expulsando nossos jovens do setor de TI porque estão fazendo uma má formação. Eu não estou falando mal de ninguém, mas nós, na academia, estamos formando muito bem, com paciência, com bom conhecimento, bons professores. Eu estou me referindo a essas coisas periféricas que começam a achar que tem responsabilidade de formar de forma extremamente rápida para atender essa quantidade enorme de vaga, que não é tão grande assim, né? Ou mas para determinados níveis, que a gente sabe, porque a gente trabalha com o RH das empresas de TI de todo o estado, mas não tem números para fundamentar isso, a gente acaba falando, né, sem números. E eu acho que a South Summit, assim, viu, Fernando, como vocês estão falando em hub da saúde, nós temos que começar também a falar sobre quem são esses hubs, além dos parques tecnológicos. Parque tecnológico é uma coisa,
E até, viu, Luiz, foi muito legal, viu? Foi muito legal, porque eu vou falar um pouquinho. Eu acabei fazendo o programa de parques tecnológicos do estado do Rio Grande do Sul, que gerou todos esses parques aí. E aí, caminhando na South Summit, eu vi todos os parques, eu fiquei olhando assim, disse, porra, cara, esse é o resultado de um trabalho que a gente fez na secretaria. Ninguém te conhece mais, porque é tudo gente jovem, mas que beleza! E o negócio andando, sabe? Andando a milhão no estado, e a gente olha assim, fica velho e diz assim, pô, eu contribuí com esse negócio aí, cara. E o estado está muito bem. Mas, muito bem. fora desses hubs, a gente não sabe o que está acontecendo. Ou seja, na esquina lá de Santa Rosa, que é Santo Cristo, que tem uma empresa de tecnologia extraordinária, com mais de 500 funcionários, numa cidade que tem 2.500 habitantes, que é só tecnologia. Tá? E assim a gente não tem esse mapa. Eu acho que já tem uma agenda aí programada para a gente mostrar esse mapa aí esse ano ainda, para poder articular mais o estado do Rio Grande do Sul para uma Summit de 2023. Tá? Desculpe se eu falei demais, mas a ideia falei demais mesmo, era só parabenizar a Fernanda e a Morgana. Tá? E vindo de ti, Júlio, essa fala aí tem um valor intangível. E ele, além de eu ter um carinho e um afeto muito grande por ele, sendo quem ele foi, né? Quem ele é e tudo que ele construiu. Tudo que ele construiu. Então, eu imagino a tua satisfação de ver lá mesmo, Júlio, porque, olha, estava lindo, fiquei impressionada com os parques todos. Tinha muita coisa que eu não conhecia ali a Fevale. Nossa, a Fevale está construindo, tem um parque que está botando área industrial ali dentro, não é? É isso que eu entendi. Então tá. Isso é graças a uma pessoa que passou pela secretaria também, chamado Kleber Prodanov, que eu tive a oportunidade de passar a secretaria para ele, um cara extraordinário também, que deu um grande avanço na ciência e tecnologia do nosso estado, principalmente ali na Fevale. Então tá, daqui a pouco eu choro aí, deixa assim, eu tenho uma reunião agora, um abraço para vocês. Parabéns, presidente, pela nossa reunião de hoje. Tá? Obrigado, Júlio. Obrigado pelas palavras aí. Faço minhas as tuas palavras aí. Ai, muito obrigada também. Não, tem toda a razão. Tá indo de vento em popa. Assim, eu tenho certeza. Bom, assim, a Morgana lidando com grupos de WhatsApp, a Fernanda lidando com esse monte de gente, né? Você sabe melhor do que qualquer um que não é uma tarefa fácil, né? Motivar as pessoas, fazer esse crescimento aí horizontal que vocês fizeram aí é uma coisa realmente Mas é o começo, a Luiz Carlos vai lá, bota fogo, ó, e vira de costas, a gente puxa a volta aqui que agora o fogo pegou. Agora a volta que pegou esse negócio. Aí queima mais a carne, se a gente não ajeitar isso. Os problemas bons, né? Não, tá tudo muito bom, tá tudo muito bom. Então tá, gente. Então tá, eu vou ter que sair antes também. Vai acabar a pauta já agora, né, Rodrigo? Eu vou terminar a gravação aqui, então, gente. Até podemos ficar aqui mais um pouquinho, mas então eu queria agradecer a presença de todos vocês. Logo eu coloco já no YouTube ali e já fica disponível a nossa gravação. Tá bom, gente? Então, uma boa tarde, boa noite, bom dia e até mais.